Bom, vamos lá. Por que que quando você pensa, você muda os seus paradigmas? E por que o pensar é tão significativo nessa, com relação às transformações que você precisa, com relação a o funcionar ou não da lei da atração? A questão do pensamento é porque nós, por sermos seres pensantes, racionais. Aí é que está o grande problema. A nossa mente, ela tende a ser acelerada, ela tende a estar num ritmo que você não gostaria de estar. Por isso que o pensar é diferente de você viver o seu dia a dia, o seu cotidiano. E, lamentavelmente, quando você vive esse cotidiano, que é ao acordar, tomar o seu café, tomar o seu banho, vai trabalhar, você acaba não pensando no sentido do meditar sobre o seu objetivo. Essa é a grande questão. A partir do momento que nós temos um dia tribulado, cheio das obrigações, como todo mundo está fazendo do seu dia a dia, nós tendemos a ser escravos do nosso cotidiano. A grande maioria é escravizada pelo seu dia a dia. Ela não consegue parar, planejar o que ela tem que pensar. Ela não consegue colocar num papel quais são os seus objetivos principais e começar a meditar em cima daquilo. Esse pode ser o grande diferencial. Uma outra questão é a questão da reciprocidade. O que é que reciprocidade tem a ver com lei da atração? Ela tem tudo a ver. A reciprocidade é a qualidade do retorno do que você plantou. Esse é o grande diferencial que vai fazer com que você possa emanar na frequência certa. Porque se você está emanando uma frequência que não tem nada a ver com seus objetivos, a reciprocidade disso, que é lei básica com relação à lei das frequências, à lei da atração, das vibrações, é isso que você vai colher. Então é importante que você entenda que você realmente precisa pensar com exatidão, com método. Eu costumo dizer que a fé, ela exige método. Não é simplesmente, o próprio Jesus Cristo dizia que a fé tem tamanho, né? Ele dizia, uma fé pequena como um grão de mostarda. Ele certa vez disse, se não me engano, para Pedro, né, homem de pouca fé, certa vez ele citou também um centurião dizendo, nunca vi em toda Israel tamanha fé, tamanha fé. Então a fé, se ela exige, se ela tem tamanho, ela exige método para que você possa expandir esse potencial de fé, aumentar o tamanho da sua fé. E a única maneira é você entender primeiro que a reciprocidade tem tudo a ver com a lei da atração. Você só vai atrair para você o que você emanar. O nosso pensamento, ele emana energia. O nosso coração, ele emana frequência. Ele é magnetismo. Através do sentimento você consegue atrair, através desse magnetismo, que é emanado pelo coração, você consegue atrair o que você deseja. Então, parece simples, mas eu posso te afirmar de cadeira que não é. A explicação é simples, mas na prática nós nos confrontamos o tempo todo com o nosso eu, que não é um euzinho não, ele é um baita eu, que traz, não sabemos de quando, sequelas, cicatrizes, dores, resistências, e por isso nós somos sabotados o tempo todo a não sermos o que nós viemos para ser, inclusive. Nós viemos para ser pessoas iluminadas, pessoas prósperas, pessoas felizes, salvo exceções que, às vezes, em momentos da vida, todos nós, no geral, somos obrigados a passar por situações difíceis exatamente para amadurecermos como ser humano, como pessoa, como alma, principalmente. Não tem nada a ver com a questão física, mas nós somos, eu poderia dizer, influenciados pela nossa condição física a termos uma condição espiritual evoluída. Ou seja, nós somos conduzidos pelas dores, pelas experiências, que não precisa ser de dor, desde que nós saibamos ouvir, saibamos aprender e praticar, nós somos conduzidos a ter vidas melhores ou não, de acordo com o que nós estamos realmente dispostos a aprender. Então, a grande verdade é que
Nós só podemos ter o que nós somos. Nós só podemos conquistar o que nós temos dentro do nosso coração, o que nós trazemos conosco. E, infelizmente, eu tenho que te dar uma notícia ruim. A natureza humana, ela é embargada, ela é carregada, ela é cheia de impedimentos. Esses impedimentos tendem a criar um guarda-chuva enorme que te tira da graça, da bênção, do desejo que você queria. Só que a boa notícia é aí que está. É uma notícia gigantesca, expressiva. Nós podemos mudar isso. A gente pode transformar a água em vinho, sim. A gente pode curar doentes, sim. A gente pode prosperar, sim. A gente pode trazer a pessoa que a gente idealiza, sim. Ou seja, depende de você. Depende de você realmente querer, de uma vez por todas, tirar esse lixo todo que está no seu inconsciente e transformar a sua vida. E como é que faz isso para o vídeo não ficar muito longo? Primeiro, a definição do que é a lei da atração. É o fato de que você atrai tudo o que você emana. Ponto. Segunda questão importantíssima com relação à lei da atração é que se você se apega, você também cria esse guarda-chuva que eu costumo dizer, que te impede que venha até você. Impede que haja esse colapso de onda tão comentada, onde essa massa amorfa, essa energia universal que as pessoas atribuem ao universo, que na verdade é o poder da fé, é um dom de Deus para a humanidade, um presente de Deus para nós. Tem nada a ver com o universo. O universo é só um condutor dessa energia. Pura e simplesmente isso. Então, essa questão de ficar adorando o universo, mandando bom dia para o universo, não tem nada a ver. O universo, ele é o condutor. Ele é o meio e não é nem o meio, ele é o condutor mesmo de toda essa energia, de toda essa frequência. Através do universo nós temos a condição, o ambiente eletromagnético para que haja essa condição de energia, assim como a comunicação de rádio, celular, é o mesmo princípio. Então, o que você precisa fazer, especificamente se formos pontuar, é como você pode transformar a sua vida de repente, de um dia para o outro. Não é tão fácil assim. Eu estou há mais de 20 anos estudando sobre isso. E na última década é que eu tenho conseguido transformações, porque eu não entendia. A questão do apego, eu creio que em muitas áreas ainda tem um pouco, porque é da natureza humana. É uma coisa que demora para você trabalhar, para você evoluir, porque o ser humano é turrão, é difícil, é duro. Ele é de dura serviço, como eu já ouvi na literatura. Ele é de uma estrutura difícil. Se você ver a história do povo de Israel, de como eles vieram do Egito, com tantas provas de milagres, tantas provas de Deus ali com eles, e a grande maioria sucumbiu, porque não tinham a fé para ter certeza de que estavam sendo ajudados por Deus. À noite havia até coluna de fogo conduzindo eles naquele deserto. E, no entanto, não tiveram a fé que deveria ter para ter aceito essa graça, essa bênção de Deus conduzindo eles pelo deserto. Da libertação, primeiro, que já aconteceu, que foi uma sequência de milagres, depois todo o trajeto do Egito, do deserto depois do Egito, a travessia do mar, um milagre gigantesco, e eles ainda depois questionavam. Essa é a dura serviço, essa é a mente do ser humano, as vozes internas que vão te impedir de ser uma pessoa próspera, seja qual for a área. Nós estamos falando de dinheiro, de riqueza, não, nós estamos falando, também, mas estamos falando sim de evolução espiritual, de ser feliz de verdade, de não ter medo da morte, de ter alegria de acordar e poder abrir a cortina e ver o sol ali te trazendo tantas bênçãos, de sermos realmente sal e luz, como a própria Bíblia nos ensina a sermos, nos exorta a sermos. E para isso você precisa ter o coração quebrantado, como se diz em algumas interpretações espirituais, né? O coração aberto. Você tem que abrir o seu coração, abrir a sua mente
de tal forma que você comece a ser diferente. Como é que você faz isso na prática, Cid? Você poderia me perguntar. Vamos lá, você tem que anotar no papel. A primeira coisa é você se conhecer. Quais são os seus podres, quais são as suas bênçãos, o que você sabe sobre você realmente, sobre os seus defeitos. Provavelmente você conviveu com eles a vida toda e não sabe como tirá-los. Então você tem que anotar isso num papel. O que você quer mudar na sua vida, sejam quais forem as áreas. Geralmente gira em torno de relacionamento, gira em torno de controle de peso, que parece simples, mas não é, porque é a nossa alma que precisa ser mudada. Às vezes pode ser uma compulsão, não só pelo alimento, mas por drogas. Às vezes pode ser o financeiro, como eu já passei batalhas por não ter uma orientação sobre isso, uma mentoria sobre isso, e muito menos uma fé a respeito disso, porque tudo a respeito de riqueza está na forma como você pensa a respeito do dinheiro e das riquezas. Você precisa mudar a sua forma de pensar para que você possa emanar a frequência correta para atrair o que